Então, primeiramente, gente, eu queria me apresentar a vocês, tá? Para vocês que não me conhecem, eu sou o Paulo Henrique, mas podem me chamar de PH também, é mais curto, mais facinho de lembrar. E eu sou servidor do INSS já há 7 anos, né? Sou técnico do Seguro Social há 7 anos. Trabalho no INSS aqui em Maceió, Alagoas. E iniciei esse projeto aí com vocês. Sou também professor de Direito Previdenciário, tá? Iniciei esse projeto para ajudar as pessoas que querem fazer o concurso para o INSS, que têm esse sonho de passarem no concurso, né? Que já bateram na trave nas outras vezes e que estão persistindo aí. Por isso que surgiu essa ideia dos insistentes, né? Fazendo um trocadilho com com o INSS, a sigla INSS, aí surgiu essa ideia. E vocês são insistentes, né? E vão, com certeza, um dia vão conseguir passar nesse concurso que é super bacana, um concurso de nível médio, mas que tem um salário super bacana no inicial, né? Comparado aos demais, ele tem uma grande vantagem. E aí, gente, resolução de questões. Eu passei no concurso do INSS sem estudar muita coisa, eu confesso a vocês. Então, vocês vão aprender, vocês vão ter tempo de virarem especialistas em direito previdenciário depois que vocês passarem no concurso. Para passar no concurso, vocês não precisam ser o top dos top das galáxias, não. Vocês precisam acertar as questões que vão cair na prova, certo? Precisam fazer isso. E para fazer isso, a maneira mais fácil e mais rápida que eu descobri é fazendo questões. Eu estudei praticamente um mês, eu me confinei, então esse lance de quarentena para mim não é novo, porque eu já entrei em regime de quarentena para estudar para o concurso do INSS, então eu meio que perdi um mês e meio da minha vida, me dedicando ali a assistir todas as aulas de um curso de questões que eu adquiri, tá certo? E deu certo, eu fui para a prova na moral e consegui a aprovação. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, vamos fazer questões, tá? Esse projeto vai continuar todas as segundas-feiras, eu espero que vocês participem sempre, tá? Beleza? Então, o sistema vai ser o seguinte, tira dúvidas, como é que vai ser? À medida que eu for falando e vocês quiserem fazer alguma intervenção, aí vocês me avisam, tá? Eu vou falar uma questão, ler uma questão, a gente vai analisar essa questão e em seguida vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês intervêm, vocês fazem a participação. Oi, faltando? Então vocês fazem a participação de vocês, tá? Beleza? Tudo ok? Podemos seguir, né? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o microfone da Carolina. Carolina, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Ah, maravilha. Então, eu tenho essa curiosidade de saber de onde vocês são, né? Pelo DDD, eu acabei descobrindo a região de algumas de vocês, mas eu não consegui decorar, né? Então, Carolina, você é de onde, Carolina? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará, eita terra maravilhosa. Bem pertinho. É mais ou menos, né? Não dá para ir de bicicleta. Então, deixa eu passar a palavra aqui para a Ana Amélia, viu, Carolina? Ana Messi é de onde? Ana Messi, você me ouve? Acho que a Ana Messi está com um pouco de dificuldade. Vou passar aqui para Carolina. Carolina Lucena, você me ouve, Carolina? Sim. Você é de onde, Carolina? Alô? Oi, Carolina. Você consegue me ouvir?
Sim, Você é de onde? sou de Fortaleza, Ceará. Fortaleza também. Então, deixa eu passar aqui para Sayonara. Sayonara, você me ouve, Sayonara? Sim, Você é aqui de Maceió, né, Sayonara? exatamente. Ah, maravilha, minha conterrânea. Então vamos lá, gente. Depois a gente bate esse papo, tem o Telegram, né? Vamos ao que interessa, vocês concordam? Vamos lá, o que interessa, então, a nossa aula, tá? Eu vou dividir aqui, compartilhar a tela com vocês, da minha outra tela aqui, tá? Então vamos à nossa primeira questão, tá, gente? Vamos à nossa primeira questão. Ela foi para o concurso de procurador do Banco Central em 2013. Foi para procurador do Banco Central em 2013. E ela diz o seguinte, tá? Só um minutinho aqui, eu vou liberar o áudio de vocês, porque aí vocês vão fazendo as intervenções necessárias, porque senão eu me sinto aqui um pouco sozinho, sabe? E talvez correndo o risco de estar falando sozinho. Então, eu prefiro liberar, porque aí... Vocês conseguem liberar aí, né, o microfone de vocês também? Sim, eu consigo. Ah, então beleza. Vocês têm toda a independência do mundo, então, tá? Sim, certamente. Vocês são livres para fazer o que quiserem. Beleza? Só a Sayonara que não conseguiu liberar o dela. Deixa eu liberar aqui. Aí, agora foi. Então, vamos voltar aqui para a nossa primeira questão, que é aquela questãozinha show de bola, viu? Vamos lá. Conseguem ver, então, a tela projetada aí para vocês? Um slide? Sim, agora tá ótimo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Uma questão de procurador, tá, gente? Então, se vocês acertarem essa, vocês já têm um primeiro passo aí para passar no concurso de procurador. O INSS, importante órgão da estrutura da Seguridade Social brasileira, foi instituído no Brasil na década de 90 do século XX, do século passado, como autarquia federal, mediante a fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social com o Instituto Nacional da Previdência Social. Então, Certo. beleza? Então, o que é que acontece? Essa questão aqui, gente, ela é muito recorrente em concurso público, tanto para nível superior. Então, você nota, uma questão de procurador, né? Então, é um cargo bastante importante, né? De relevância, né? Procurador do Banco Central. Então, assim, é uma questão trivial, né? No meu ponto de vista, é uma questão fácil, de um nível fácil, em que você tem a obrigação de acertar num concurso público, tá? Social. Beleza? Então, o que é que acontece? Vamos lá. O INSS é importante órgão na estrutura da Seguridade Social brasileira. Verdade. O INSS faz parte da Previdência Social. Logo, Previdência está dentre as 3 áreas da Seguridade Social, que são saúde, Previdência Social e Assistência Social, beleza? Então, o INSS é o que dá vida à Previdência Social. Ele é o corpo, né? Ele é o corpo da Previdência e a Previdência é a alma, é o espírito, beleza? Então, foi instituído no Brasil na década de 90 do século XX, verdade. O INSS surgiu lá em 1990, tá? Em 26 de junho de 1990. Autarquia federal, realmente é uma autarquia, não é uma empresa pública, não é uma sociedade de economia mista, é uma autarquia, isso é direito administrativo. A prova cai também direito administrativo. Então, veja como as questões,
elas interdisciplinam os conteúdos, né? Elas cruzam esses conteúdos. Beleza, a autarquia federal. Porque se tivesse aqui empresa pública, aí já estaria errada a questão, tá? É só Beleza? assistência. Mediante fusão. Então, lembram lá, eu não sei se Dragon Ball Z é da época de vocês, né? Tem a fusão, né, entre Goku e Gohan, Goku e Gotenks. Eles se tornavam um só, né? Eram duas pessoas diferentes, só que se tornavam um só. Então, de fato, gente, o INSS, ele nasceu de uma fusão, né? Ele nasceu desse cruzamento, né? Dessa junção entre o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social com o Instituto Nacional de Previdência Social. Ou seja, INSS, matematicamente falando, INSS é igual a IAPAS, lembrem dessa sigla, mais INPS. Beleza? INSS é igual a IAPAS mais INPS. Não esqueçam disso nunca mais na vida de vocês. Pelo amor de Deus. Ok? Então, o que é o IAPAS? Nada mais é do que o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social. E o que era, na verdade, o que era, né, o IAPAS, porque o IAPAS foi extinto, assim como o INPS. O INPS é o Instituto Nacional, era, né, na verdade, de Previdência Social, o antigo INPS. O IAPA, gente, ele cuidava de quê? Ele cuidava da arrecadação, da fiscalização das contribuições previdenciárias, enquanto o INPS, ele cuidava do pagamento de benefícios, ou seja, da concessão e manutenção do pagamento de benefícios. Então, o INSS surge dessa fusão. Deu para entender, meu povo? Deu. Sim. Então, vocês me prometem que nunca mais vão esquecer disso, né? Com certeza. Veja, a questão, o examinador, ele é mau caráter. O examinador da prova. Ele é super mau caráter. Sabe o que ele vai dizer para vocês? Vou voltar aqui para minha cara, que não é muito bonita. Mas ele vai dizer o seguinte, que o INSS é a fusão, ele resultou da fusão do INAMPS com o INPS, né? Que ele resultou da fusão da DataPrev com o IAPAS. Então ele vai tentar fazer uma saladinha de letras aí para enganar vocês, tá? Porque esses órgãos que eu falei, eles faziam parte do antigo Sistema Nacional que existia antes da Constituição de 1988, tá certo? Foi instituído o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, isso antes da Constituição de 1988, tá, gente? Então, existia a FUNABEM, que era a Fundação Nacional do Bem-Estar, existia LBA, Legião Brasileira da Assistência Social, existia o SEMI, né? Isso, o SEMI, que era a Central de Medicamentos, que era distribuir os medicamentos, existiu o INAMPS, que se tornou SUS depois da Constituição de 88. Então, o INAMPS, gente, minha mãe é até aposentada do INAMPS, viu? O INAMPS, ele era o quê? Ele só era para segurado e dependente da Previdência Social. Naquela época, antes de 88, não existia saúde pública. Só depois da Constituição de 1988 é que a saúde foi universalizada, ou seja, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Beleza? Então, podemos passar para a próxima questão. Ficou isso claro na mente de vocês, né? Sim. Então, maravilha, viu? Qualquer coisa podem ir falando. Professor, você está sendo rápido demais ou está sendo muito lento, que a gente vai... Eu vou reagindo conforme o freguês vai mandando, tá?
Então, vamos seguir a próxima questão. Então, vocês já acertaram a primeira questão do concurso de procurador do PACEM. E... Então, vocês vão ser defensores públicos, defensoras públicas, já que na nossa aula só tem mulheres. Viva as mulheres! Vamos lá. Servidor público estadual que ocupe cargo efetivo no Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, além do cargo de professor em escola particular, mesmo sendo obrigado a contribuir tanto para o RPPS do Estado quanto para o RGPS, só poderá se aposentar pelo regime próprio do Estado. Errado. Falso. Falso, falso. Por quê, gente? Porque ele exerce uma atividade, né, abrangida pelo regime geral. Perfeito, exatamente. Então, ele é servidor público estadual. Então, todos os servidores públicos do Estado que ocupam cargo efetivo, eles são excluídos do regime geral de previdência social, ok? Certo. Ok, beleza. Porque todos os estados, eles possuem essa figurinha aqui, que é o RPPS, que nada mais é que o regime próprio de previdência social. Todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, eles possuem RPPS, tá? Então, eles, consequentemente, ficam excluídos do regime geral em razão dessa atividade que eles exercem lá, tá? Agora, se eles, porventura, também exercem alguma atividade remunerada que está prevista lá na Lei 8.213, eles vão ser também segurados do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o grande regime, o regime do INSS. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, que essa não está legal. É o RGPS, Eita, como ficou? Ou até mesmo se ele fosse do regime próprio. Porém, se não tivesse a cobertura, ele poderia também estar participando do regime geral. É isso? Perfeito. É isso. Quem falou agora, desculpa, que aqui não dá para Carol. ver. Carol, veja, Carol, se o cargo for efetivo, não tem como ele não ser do regime próprio, tá? Por que eu falo isso? Porque todos os estados da federação, eles possuem regime próprio. Então, se esse servidor público ele exercer esse cargo em comissão, exclusivamente em comissão, ou seja, só aquele, aí sim, ele seria do RGPS. Mas não há a possibilidade de um servidor público estadual ou federal efetivo, ocupante de cargo efetivo, deixar de ser protegido por seu RPPS. Entende? Sim. A não ser, olha só o detalhe, né? A sutileza, a não ser que ele esteja em gozo de licença sem vencimentos e o regime dele não permita que ele continue contribuindo para o RPPS. Aí, nesse caso, ele é abraçado pelo RPPS, entende? Entendo. Então, beleza. Por exemplo, municípios, né? Municípios que não têm regime próprio. Aí esses servidores que são efetivos, eles são abrangidos pelo regime geral, correto? Corretamente, correto, perfeito, ótima intervenção, é isso mesmo, a regra é essa. Sabe qual é a regra, gente? É que o trabalhador ele não pode ficar sem proteção previdenciária. Então, antes de a gente estar decorando determinadas coisas, como muitos alunos fazem, muitos candidatos fazem erroneamente, a gente tem que entender a lógica, que tudo existe uma lógica, em tudo existe uma lógica, existe a noção de sistema. Então, qual o princípio? Da não vulnerabilidade, o trabalhador não pode ficar vulnerável. Então, se o município não tem regime próprio, como é o caso de vários, aqui em Alagoas tem vários que não têm, eles serão segurados do INSS. Então, vários servidores públicos efetivos municipais de determinadas cidades vão até o INSS pedir seus benefícios, porque ali não foi instituído um RPPS, beleza? Certo. Então vamos seguir, tá? Estou adorando aqui a participação de vocês, realmente vocês têm um conhecimento já bastante avançado sobre o assunto.
Professor, e também tem, no caso, quem é do regime próprio, mas porém, por algum motivo está afastado, não contribui para o regime próprio e não recebe remuneração, ele pode contribuir facultativamente para o regime geral. Exato. Então você colocou aí pode, é diferente de deve, Deve. né? Então é um verbo que tira o candidato da vaga, né? De sair ali, tira a oportunidade do nome dele sair bonitinho ali no Diário Oficial e depois a gente fazer um quadro, né? Se Deus quiser. Com aquela moldura belíssima. Então, assim, quando não se tem cobertura e quando não se exerce, quando não se verifica a ocorrência do fato gerador, ensejador da contribuição previdenciária, aí sim, ele pode facultativamente se inscrever no regime geral em atendimento ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Beleza? Então, o segurado facultativo, ele veio com a Constituição de 88, porque antes só era protegido pelo regime geral, só tinha proteção previdenciária quem trabalhava. Então, o estudante não tinha, né? A dona de casa não tinha, Não que não tinha. tinha. Então, em 88, aí foi criada a figura do segurado facultativo, né? Que eles passaram a contribuir em razão dessa faculdade, né? Eles puderam começar a contribuir porque veio o princípio, né? Claro, em 88 veio o princípio, né, da universalidade da cobertura e do atendimento e após vieram as leis para criar a figura do segurado facultativo, entendeu? Veio a lei 8.813 em 91 por aí vai. Beleza? Então vamos seguir aqui para a próxima. Sim? Sim. Sim. Vamos lá, vocês serão analistas legislativos agora, tá? Antes de passarem no INSS, serão tudo isso. Eita! Ô, gente, vocês conseguem ver aí quanto tempo de aula nós temos já? Eu não estou conseguindo ver aqui, confesso a vocês. Não, eu não consigo ver. Mas se cair, tá? Beleza? Se cair, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos para tomar uma água e vocês acessam o outro link. Pode ser assim? Ok, tá certo. Então, não vamos perder tempo não, tá? São 20... Beleza, vamos lá, vamos continuar. Estão vendo... Vamos aqui... vem a tela novamente, né, da questão. Vamos lá. Analista legislativo, estão vendo essa questão, gente? Sim. Beleza, vamos seguir. Ao se utilizar do método de interpretação teleológica, eita, essa questãozinha também, quem é jurista aqui, quem é advogado, quem é operador do direito, provavelmente já se deparou com esse tipo de termo, de expressão, né? Então, vamos lá. O intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei objeto de interpretação como parte de um todo. Então, para responder essa questão, tá, gente? O macete é o seguinte, a gente tem que pegar isso aqui, ó. Interpretação teológica? Ele está perguntando se o método é o método da interpretação teleológica, para que o intérprete faça o quê? Quem é o intérprete da lei? É o juiz, a Advocacia Geral da União a interpretar uma lei, é o próprio INSS através das suas divisões de benefício, é a Procuradoria Federal junto ao INSS. Todas essas pessoas elas têm o papel, a função de interpretar a lei, porque a lei, gente, ela não é um conjunto de palavras soltas ali sem nenhum sentido. Eles têm carregam em si um sentido que deve ser analisado, que deve ser extraído através de métodos.
Então, quando a gente está lendo um livro, qual o método que a gente utiliza para ler o livro? Se ele tem uma leitura mais densa, mais complicada, a gente vai ter que usar métodos especiais. Agora, se a gente está lendo um gibi, a gente utiliza um método mais elementar, um método literal, ou seja, só basta interpretar literalmente o que aquilo está dizendo. Mas, em se falando de direito, a gente tem algumas complicações, né? O legislador ele tem um certo, no momento da criação, do processo de criação de uma lei, várias coisas acontecem, o país está vivendo determinado momento político, ou social, econômico, isso acaba influenciando. Então, gente, ele pergunta se esse método ele quer dizer que o intérprete ele relaciona, ele compatibiliza, ou seja, ele conforma o texto com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico. Esse não é o método de interpretação teleológico, tá? Esse é o método de interpretação sistemático, tá? Sistemático. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Sabe por quê? O que é o sistemático? É justamente isso que a questão está dizendo. É eu analisar algo de acordo com o todo, a parte com o todo. Então, entendam, façam uma comparação com o nosso organismo. Entendi. Entende? No nosso organismo, cada parte tem uma função, não é isso? Os rins têm a função de filtrar o sangue, o coração tem a função de fazer a troca, né, do sangue, o cérebro tem a função de processar as informações que chegam lá através dos neurônios. Então, quando eu analiso algo do ponto de vista sistemático, eu estou considerando uma parte desse sistema com a sua totalidade. Então, não existe coração sem os rins, sem o fígado, né? Sem o nosso pâncreas, sem o nosso cérebro. Nada disso existe sozinho, entende? Então, o direito, nada sobra no direito. Ainda que pareça sobrar, ou o intérprete não está tendo a expertise necessária para identificar e fazer a interpretação correta daquela lei, ou está acontecendo algum outro problema, mas o problema não é da lei. A lei, ela deve ser interpretada. Se um método não funciona, se utiliza outro. E o método teleológico é um método diferente, é um método em que o intérprete ele analisa qual foi a finalidade que aquela lei foi criada. Tá certo? Então não tem nada a ver com o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que, nesse caso, ele busca compatibilizar aquela lei que ele está vendo ali naquele momento, aquele artigo. Então, lei é no sentido lato sensu, está no sentido amplo. Ele está lendo lá o artigo. Tipo, o segurado, a carência para o auxílio doença de 12 meses via de regra. Então, ele vai dizer o que é que essa lei, o que é que esse artigo está dizendo. Qual o método que ele vai... Aí ele vai dizer, não, é porque o benefício em outro artigo diz isso e tal. Então, ele está analisando conjuntamente a situação, beleza? Beleza. Então, é uma questão de legislação previdenciária. Então, no edital, vocês vão ver esse tópico. Se ficou alguma dúvida, tá? Vocês vão estudar um pouco mais sobre legislação, aplicação da legislação previdenciária, aplicação, vigência, métodos de interpretação, tudo está dentro desse tema legislação previdenciária, beleza? É um dos primeiros itens do edital, tá? Então, quarta questão. Defensor Público da União 2015. Então, as questões, gente, embora elas sejam de anos anteriores, eu estou respondendo de acordo com a lei em vigor hoje, tá? Porque o tempo rege o ato.
no direito, tempus regit actum. É uma expressão em latim, é um brocardo em latim que quer dizer que o tempo rege o ato. Então, a gente deve analisar o caso concreto de acordo com a lei em vigor na data em que ele ocorreu, tá? O fato ocorreu. Eu já estou fazendo todas as atualizações aqui. Aquele que, como contrapartida pelo desempenho das atividades de síndico do condomínio onde resida, seja dispensado do pagamento da taxa condominal, sem receber qualquer outro tipo de remuneração, enquadra-se como segurado facultativo do RGPS. Verdadeiro. Olha, Verdadeiro. vocês acham, gente, que são verdadeiras? Essa é verdadeira? É. Dispensão do pagamento. Quando ele recebe, ele é individual, né? Mas, gente, olha, essa é Dispensão aquela casquinha de banana do que pagamento. só derrubou você agora, mas na hora da prova você não vai cair mais. Sem receber qualquer outro tipo Quando de ele é dispensado, é o mesmo que ele está pagando a taxa do condomínio, é ou não é? Se você é dispensado do pagamento do seu condomínio, do prédio onde você reside, do condomínio onde você reside, seria o mesmo que você receber do condomínio o valor do condomínio e pagar de volta, é ou não é? Então, gente, quem é dispensado é porque está tendo uma isenção que é proveniente desse fenômeno, ainda que oculto, né? Ele está recebendo. Claro, ele não precisa receber, né? Ele já é isento na fonte, mas é como se ele estivesse recebendo e pagasse de novo. Pagasse com o dinheiro que ele está recebendo. Então, isso é considerado salário de contribuição. Consequentemente, ele deve recolher a contribuição previdenciária como contribuinte individual, tá? Então, o síndico dispensado da taxa condominal, ele é contribuinte individual. Se ele não fosse dispensado, quer dizer, se ele só prestasse o serviço de natureza voluntária, que existe, é raro, mas existe, né? Não, eu quero fazer uma boa ação aqui, eu quero fazer um pro bono, né? É difícil, né? Mas existe a figura do síndico figurativo, né? Que o condomínio ele tem uma empresa que administra o condomínio, mas o síndico é aquele cara que é um intermediador, entendeu? Entre condôminos e empresa administradora. Nesse caso, eles não são remunerados. Aí ele é facultativo, beleza? A casquinha de banana aqui que levou vocês a errar foi isso aqui, ó, sem receber outro tipo de remuneração, porque realmente quem não recebe nenhuma remuneração pode ser segurado facultativo, tá? Então, vocês não vão errar mais essa questão, tá certo? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão aqui. Carregando. Questão número 5. Tá legal o som aí, né, gente? Tá tudo beleza por enquanto, né? Tá. Eita, show de bola. Bora lá. Então, quando vocês puderem, tá, gente, para me ajudar e ajudar o meu trabalho, eu fazer mais momentos como esse, na verdade, eu vou pedir para quem puder, né, fazer uma selfie aí, quando eu voltar a câmera para mim, e me marcar lá nos stories do Instagram, beleza? Quem puder fazer isso, para que a gente consiga dividir esse conteúdo com mais pessoas, né, e torne o nosso grupo ainda cada vez maior, beleza? Beleza. Valeu. Então, vamos lá. Voltando ao que interessa novamente. Em regra, mantenha a qualidade segurada por até 12 meses. Então, a questão de manutenção da qualidade segurada, tá? Que é chamada também de período de graça. Alguns chamam até de período gratuito, é menos recorrente, mas se virem,
vocês não estranhem, tá? Diga, o professor PH, ele falou do período gratuito. O Frederico Amado, por exemplo, ele fala em período gratuito, né? Ele já falou em alguma obra dele período gratuito. É a mesma coisa, tá? Ou de manutenção da qualidade segurada também, tá? Então, por até 12 meses, quem, independentemente de contribuições, tá? Claro, se estivesse contribuindo, estaria segurado, né? Pelo fato de estar contribuindo. O segurado empregado ok, tá? Aquela música, né? Empregado ok, tudo ok? Ok, né? Ok, doméstico ok. Facultativo não. Agora facultativo ok? Não. Facultativo 6 meses. Não, facultativo não, ok. Facultativo não, tá? Então esse não vai para festa. Então estamos juntos ainda, né? Sim. Estamos juntos e vamos seguir. Questão de número 6. Vou passar aqui. Questão número 6. Auditor governamental agora, da Controladoria Geral do Estado do Piauí. É alguém do Piauí aí? Não, acho que não, né? A dependência econômica do irmão, ela menor de 21 anos de idade, é presumida. Ou seja, se ele quiser obter algum benefício previdenciário do segurado, Errado. Ele é terceira classe. o irmão, gente, alguém falou aí terceira classe, né? Isso. Mas o irmão, ele é dependente do segurado, certo? Concordam comigo? O irmão menor de 21 anos. Beleza? Não é isso? Certo. Deixa eu abrir aqui a lei para mostrar para vocês, tá? Eu estou com a lei 8213 aqui, eu vou lá no artigo 16. Então, vamos lá, o que é que ele diz? São beneficiários do regime de previdência social na condição de dependentes do segurado. Na condição de dependentes. Aí ele traz o inciso 1, que é a categoria preferencial, tá? Ele traz o inciso 2, que é a categoria secundária, e o inciso 3 é a remanescente. Então, gente, o irmão não emancipado menor de 21 anos, ele é dependente, correto? Do segurado. Agora, tem um detalhe que a questão está dizendo. Ela está dizendo que é presumido. Não é presumido. Não é só a primeira classe. O que é que diz aqui o parágrafo 4º, tá? A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida, enquanto que as demais devem ser comprovadas. Beleza, então essa aí vocês mataram. Então, inciso 1 e 2, todas essas pessoas elencadas em inciso 1 e 2, quer dizer, corrigindo, inciso 1 tem a dependência econômica presumida, ou seja, ela não precisa ser comprovada. No entanto, as pessoas elencadas no inciso 2 e 3, ou seja, pais e irmãos não emancipados, menores de 21 anos, ou que sejam inválidos, deficientes mentais ou intelectuais ou com deficiência grave, esses terão que comprovar a dependência econômica, tá? E como eles comprovam a dependência econômica, gente? Eles comprovam lá na forma do artigo 22 do decreto 3.048, parágrafo 3º. Deixa eu ver se minha mente não me traiu aqui. Que tem um plano de saúde. Olha aí, beleza, é isso mesmo. Eu lido com isso aqui diariamente, né, gente? Então, se a gente não decorar, eu não sou nenhum gênio que fico decorando artigo, não. Eu sou péssimo decorando. Mas é porque a gente trabalha todo dia com isso. Então, não tem como esquecer, tá? Então, para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, então veja que não é só de vínculo, ou seja, não é só comprovar que eu sou marido de alguém, que eu sou filho de alguém.
é também quando se pretende comprovar a dependência econômica. Então, tem esse rol exemplificativo de provas, tá? Não é um rol taxativo, beleza? Vamos retornar. Então, tudo que comprove que uma pessoa dependia da outra, né? Imposto de renda, declaração do imposto de renda, plano de saúde, cartão de crédito, a pessoa como dependente, mesmo comprovante, mesmo endereço, etc. e tal, tá? Então, é um rol, gente, que vocês não vão encontrar todos esses documentos aqui. Então, plano funerário, por exemplo, aqui eu acho que não tem plano funerário. Então, plano funerário entra, tá? Sei lá, uma visita que a pessoa fez ao segurado quando ele estava internado, por aí vai, tá? Então, tudo que ligue a figura do instituidor do benefício, do segurado, com o dependente, tá certo? Isso comprova a dependência econômica, tá? E o vínculo também, tá certo? Então, vamos seguir, tá? Então, essa questão está errada, né? Eu não estou nem marcando aqui, mas está no áudio, né? Então, é errado. A não ser que eu tivesse alguma pessoa com deficiência auditiva, né? Mas eu acho que não tem. Vamos lá. Então, essa é a minha questão, tá? E a partir daqui eu comecei a exercitar a minha criatividade para criar alguns casos. Por quê? O que é que eu estou tentando mostrar para vocês? Que existem vários tipos de questões, né? Existem questões que são letra seca da lei, então o examinador ele muda um termo ali, ele tira um exceto, ele tira um vedado e coloca permitido, entendeu? E por aí ele vai fazendo algumas alterações, algumas remoções ou inclusões também para enganar o candidato. Então, vocês precisam estar preparados para os dois tipos de prova, beleza? Então, vamos lá. Brás Cubas, que a gente já leu aí, Machado de Assis, sabe que livro é esse, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, usei Brás Cubas aqui como o nosso sujeito dessa questão. Embora tenha exercido atividade remunerada de forma eventual, tá? De forma eventual. Então, isso aqui é importante, tá? A forma eventual, porque a forma eventual, ela diferencia o empregado do contribuinte individual. É isso? Aí fica mais claro aqui ainda, sem relação de emprego. Então, realmente, contribuinte individual não tem relação de emprego. Vendendo picolé caicó de porta em porta. Alguém conhece o picolé caicó? Caicó é do Não. Aqui tem muito. Caicó é do Rio Grande do Norte, é uma cidade do Rio Grande do Norte. Eles têm uma franquia, uma rede de picolé, sabe? De geladinho, que não sei como falar aí na região de vocês. E eles passam no carrinho vendendo de porta em porta. Ele nunca contribuiu para a Previdência Social Brás Cubas, tá? Nunca contribuiu. Beleza? Então, no dia 1º de janeiro desse ano, do ano 2020, é o primeiro dia do ano, ele empolgado ali, foi vender o seu picolé. Transitando com o carrinho pela rua, ele foi atropelado por um automóvel que veio desgovernado, veio bem bucho. Ali jaz o homem, né? E ele veio a óbito instantaneamente. Nesse caso, gente, será admitida a inscrição pós-mortem de Brás Cubas? É só do segurado especial, né? Que é admitido, é isso? Não, isso aqui, ele não contribui, ele não faz jus a nenhum benefício previdenciário. Beleza, perfeito. Mas a questão é, será que o dependente, ele pode chegar lá no INSS e dizer, olha, Brás Cubas, ele era segurado, ele exercia atividade remunerada. Então, quando é, gente, que acontece a filiação do contribuinte individual? Me digam aí. Do individual, a filiação, quando ele recolhe a contribuição, a primeira contribuição sem atraso. Perfeito, exatamente. Então, vejam, embora Brás Cubas tenha exercido atividade remunerada, ele não completou
o fenômeno da filiação, ou seja, a filiação do contribuinte individual e do segurado facultativo, ela ocorre com o exercício da atividade remunerada e o pagamento da primeira contribuição em dia. Agora, a questão não é essa ainda. Isso é ótimo a gente colocar, porque a gente já fala de outro assunto. A questão é a seguinte. Então, imagine a inscrição post-mortem. O segurado esse dependente, ele queira pagar o mês de dezembro de 2019, que vence no dia 15 de janeiro. E aí? Eu acredito que não, por quê? Porque diz que o recolhimento só vai ser contado, né, quando, por exemplo, a fins de carência, pensão não tem carência, mas aí ele não pode fazer a contribuição, né, antes dele optar pela filiação dos anteriores. Então, essa é uma questão, gente, que veio ser resolvida somente no dia 18 de janeiro de 2019. Professor, pois não. Mas não é permitido só a inscrição post-mortem do especial, segurado especial? Então, é isso que eu vou chegar lá, tá certo? Você está corretíssima. Você está correta. Então, a única possibilidade, gente, de inscrição pós-mortem é a do segurado especial. Beleza? Contribuinte individual, definitivamente não. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês na fonte. Como eu falei, essa lacuna que existia antes, que gerava a maior confusão de entendimento, ela foi resolvida no ano passado, já com a edição da medida provisória 871, tá? Que posteriormente foi transformada, foi convertida na Lei 13.846, que só fez alterar alguns dispositivos da Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8213, tá? É muita lei, mas eu vou dizer a vocês o seguinte, a lei que vocês precisam saber é a 8213, porque tudo o que acontece fora da Lei 8213 vem para ela, alterando ela. Então, essa lei que eu estou falando é a lei que modificou, é a lei modificadora, mas você não precisa saber dessa lei porque ela já está aqui, ó, tá vendo? Incluído pela lei 13846. Então, vão lá no site do Planalto, que é a melhor fonte, tá? Que tem a lei atualizada. Então, ela diz, não será admitida a inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Então, ponto final, tá? Então, Brás Cubas, infelizmente, a família dele vai ficar a ver navios, tá? Porque ele não fez o recolhimento da contribuição previdenciária em dia, primeiro pagamento em dia. Isso queria ser feito após a morte dele. Logo, o fenômeno da filiação não aconteceu antes da morte. Logo, não se admite inscrição pós-mortem. Ficou claro isso, gente? Sim. Introduzindo uma questão de obrigações principais, obrigações acessórias. Obrigação de recolher a contribuição previdenciária do contribuinte individual padrão é do próprio segurado. Então não tem essa de dizer, não, mas eu não sabia, não, o Estado não me avisou, não, a lei diz, a lei é clara. A lei 8.800... Oi, pois não. E se, no caso, esse segurado estivesse contribuindo e tivesse em atraso, certo. Então ele ia ser admitido à pensão ou não, atrasado? A gente ia ter que analisar o caso concreto, tá certo? Se ele perdeu a qualidade de segurado, se ele tinha a qualidade de segurado na data do óbito. Porque ainda que ele tivesse o pagamento em dia 1 lá atrás, se ele ficou um período de tempo sem contribuir, ele perde a condição de segurado. Então, toda vez que houver a perda, ele vai ter que fazer uma nova inscrição, uma nova filiação, entende?
Entendo. Então, vai ter que ver sempre o caso concreto, o que é que a questão está pedindo, tá certo? Se essa pessoa, se o Brás Cubas, por exemplo, já houvesse contribuído lá atrás, em 2015, por exemplo, e contribuiu o ano todo de 2015, mas deixou de contribuir em 2016, 2017, 2018, 2019, ele não tinha mais qualidade segurada. Então, quando a pessoa chegasse para pagar em atraso, ela não ia estar respeitando uma nova filiação, né? Ela não estaria respeitando todos os requisitos da nova filiação, porque a filiação ela sempre ocorre ou no primeiro momento, ou sempre que ele perder a condição de segurado e voltar a ter essa condição, tá certo? É. Essa é uma pergunta bem técnica mesmo, né? Eu acredito que talvez só dentro da realidade do INSS é que a gente lide com esse tipo de reflexão, até mesmo para quem advoga na área, né? Mas para a questão de técnico do Seguro Social concurso, eu acho improvável essa questão dessa natureza, com esse grau de profundidade cair, tá? Mas de qualquer forma fica aí a lição, tá certo? Então vamos lá, eu espero a gente está avançando legal aqui e a aula eu acredito que já passou dos 30 minutos, né? Agora o Zoom está liberado aqui, liberou geral, né? E a gente vai seguindo, né? Olha, porque quando o pessoal começou a mandar mensagem no meu celular aqui, eram 8 horas e 37 minutos, já estamos em 9 horas e 38. 9h38. Então já tem 1 hora. Eu acho que o Zoom me deu essa colher de chá aí, né? Ou então depois chega a conta. Professor? Oi. Tem 55 minutos de aula. Nossa, então o Zoom me deu uma colher de chá, tá, gente? E a gente tem 10 questões, acho que é o tempo necessário para a gente, né? Para não cansar muito, que é muita informação, não é verdade? E para a gente finalizar, beleza? Então vamos lá. Capitu, que também é uma personagem no livro de Machado de Assis, né? Nesse caso aqui, acredito que seja, quem me ajuda aí, Dom Casmurro? Acho que é, né? Eu boto o nome, não sei, né? Mas eu acho que é Dom Casmurro, Bentinho Capitu. Então, Capitu, segurado da Previdência Social, teve sua capacidade laborativa reduzida após consolidação das lesões decorrentes de um acidente sofrido enquanto curtia o Carnaval de Olinda de 2020. Ó. Um boneco gigante caiu por sobre as pernas dela. Aquele boneco de Olinda, vocês conhecem, né? O boneco de Olinda caiu nas pernas dela. A coitada. Então, após receber o benefício por incapacidade temporária, que é o novo nome do auxílio-doença, tá? Capitu passou a receber auxílio-acidente. Nesse caso, considerando que este benefício passou a ser a única fonte de renda de Capitu, ela manterá a qualidade segurada do RGPS enquanto durar o auxílio-acidente. E aí, gente? Peraí. O que é que ela pergunta? Vamos lá, podem pensar aí. Eu fiquei na dúvida, porque essa semana eu assisti uma aula do professor Frederico Amado. Aí eu fiquei, não sei se ainda conta o auxílio acidente. Por isso que eu estou dizendo, essas questões, gente, estão atualizadas, tá? De acordo com a lei, né? Bem recente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar... O benefício por incapacidade temporária, esse caso aí é o auxílio-doença, né? Isso. Doença. Capitu, deixa eu só pensar aqui um pouquinho. Tranquilo, auxílio-doença. Ou seja, o auxílio-acidente, gente, ele sempre vem depois do auxílio-doença, tá? Ele vai ser pago após a cessação do auxílio-doença, tá? Vou botar aqui um azul. Nesse daí, no auxílio-acidente, ela está totalmente... Não, ela não vai manter, sabe por quê? Porque quem está em gozo de qualquer benefício, exceto
O auxílio acidente. Aí tá certo. Só um pouquinho. É só demorar um pouquinho. Mas você vê que a outra colega aí ficou na dúvida, né? E disse que viu a aula. Essa dúvida que eu vi, essa aula essa semana do professor. Quem é que tá? A Marta, né? Isso. Eita, Marta, é isso aí, Frederico Amado. E por quê, gente? O auxílio acidente, desculpa, o auxílio acidente, ele tem caráter indenizatório, tá? Indenizatório. Então, ele não mais mantém, tá, a qualidade de segurado, ou seja, ele não é ensejador da manutenção da qualidade de segurado. Desde quando, gente? Desde 18 de junho de 2019. Não precisam decorar essa data, só precisam saber que Essa hoje... lei. Só precisam saber que hoje o auxílio acidente ele é o único benefício de todos os outros, dentre todos os demais, que não ensejam a manutenção da qualidade de segurado, tá certo? Essa pessoa Capitu vai manter a qualidade de segurado após 12 meses a cessação do benefício por incapacidade temporária. Depois que passarem esses 12 meses, via de regra, claro, se ela não contribuiu por 10 anos de forma ininterrupta, né? Ela, em ocasião em que o período se estenderia por mais de 12 meses, se não ocorreu isso, ela vai se manter segurada só por 12 meses, ok? Certo. Beleza, então auxílio acidente não mais é considerado fator benefício ensejador da manutenção da qualidade segurada. Vamos à próxima questão. Outra questão minha, tá? Zé Pilintra. Eita! Zé Pilintra. Pilantra. Zé Pilantra, poderia ser melhor, né? Melhor para o contexto. Contribuinte individual do RGPS, então aqui eu já estou dizendo que ele é, tá? Não precisa fazer a verificação da qualidade de segurado. Era quanto mais na prática de crimes e expert em despistar as autoridades policiais, ou seja, ele praticava crimes com bastante frequência, né? No entanto, em janeiro de 2020, então note que eu estou sempre colocando o fato gerador quando? Quando a lei nova já está em vigor, tá? A lei, as alterações recentes foram feitas no ano passado, então por isso que eu estou colocando questão todo desse ano, que os fatos geradores ocorreram neste ano, tá? Para não gerar nenhuma dúvida de que lei aplicar, né? Lá em relação, lembra que eu falei de que o tempo rege o ato, então a lei que eu vou utilizar é sempre a lei em vigor na data em que o fato ocorreu, tá? Isso é a aplicação da lei no tempo, tá certo? Aplicação da lei no tempo, isso é assunto também de legislação previdenciária. Então, ele foi preso em flagrante ao anunciar um assalto num veículo de transporte de passageiros intermunicipal, tá? Um policial apaisana lá, que estava dentre esses passageiros, deu voz de prisão a ele. Após conclusão do processo judicial, Zé Pilintra passou a cumprir sua pena de reclusão em regime fechado. Então, beleza. Aí se pergunta, nessas condições, seus filhos menores de 21 anos terão direito ao auxílio reclusão até completarem 21 anos de idade? Terão ou não terão? Auxílio reclusão. Não vão ter em 2020, porque contribuinte individual... Peraí. Ele era contribuinte. Individual, né? Porque vai ter que ter agora a exigência de 24 contribuições. Isso. Né? Então, era. E, no entanto, em janeiro, em janeiro de 2020, o ocorrido foi em 2020. Não completou. Peraí. Ele diz, gente, o termo inicial, a questão diz o termo inicial das contribuições dele, quando ele começou a contribuir? Não. Então terão direito, né? Terão? Não. Você tem como pressupor numa questão que ele não tem? Não tem. Então você mataria essa questão sabendo o que uma colega já falou, não sei se foi a Carolina ou se foi a Marta. Foi a Carol. Pronto, Carol. Então você mataria já essa questão sabendo que hoje se exige
o cumprimento de carência de 24 meses. 24. Então, hoje a carência do auxílio reclusão, que antes não existia a carência, hoje são 24 meses. Então, tá? Como a questão não me traz esse dado, eu não tenho como pressupor que ele contribuiu por 24 meses. Outro detalhe importante, então, quando vocês virem uma questão de auxílio reclusão, vocês vão ter que pensar em 4 coisas, tá, gente? Baixa renda. Em 4 pontos. Isso, baixa renda. 24 contribuições. A questão da carência. Isso. Em se tratando de dependente cônjuge ou companheiro, vocês vão olhar também o tempo de união estável ou de carencial. Vocês vão olhar o tempo de união estável ou o tempo de casamento, tá certo? Para poder definir por quanto tempo essa viúva, esse viúvo, eles vão receber o auxílio reclusão. E outro detalhe super importante agora é o regime de cumprimento da pena. Pois tá? Tem que questão. ser regime fechado, tá? Obrigatoriamente agora é regime fechado. Então tem que realmente estar atrás das grades. Antes se permitiu o pagamento do regime semiaberto. Né? Que, na verdade, em nenhum estado, pelo menos eu desconheço, tem colônia agrícola, agroindustrial, para manter esse tal de regime semiaberto. Aqui em Alagoas também não tem. Ou seja, às vezes eu me deparava com o próprio preso, o próprio recluso, ia lá no INSS pegar um extrato de pagamento e o benefício era mantido, porque ele estava teoricamente no semiaberto. O juiz dizia, olha, como aqui não tem regime semiaberto, eu vou colocar ele em casa com tornozeleira eletrônica, com um raio, um perímetro para ele se locomover limitado. E o benefício era mantido, assim como é mantido todos os benefícios que já foram incorporados, que já foram implantados antes dessa lei, eles estão sendo mantidos, tá certo? Agora, para as reclusões, né, ocorridas a partir do ano passado, de 18 de janeiro do ano passado, não mais se permite o pagamento do auxílio reclusão para segurados cumprindo pena em regime semiaberto, tá certo? Certo. Então vamos passar aqui para a próxima questão e a última, tá? Para a gente descansar e dormir sonhando com direito previdenciário e com essas figurinhas lordes que eu coloquei aqui nas nossas questões. E professor, ainda bem que é um sonho bom. Foi não, alguém falou. Eu não entendi a questão, então, ela está correta ou está errada? errada? Desculpa, está erradíssima, tá? Está errada. Professor. Porque ela não diz quanto tempo ele contribuiu e ainda não disse se ele é de baixa renda. Tá? Isso, as beleza? informações. Isso é importante. Obrigado por perguntar. Pois não, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa, senhor. Com a emenda constitucional 103, certo? A aposentadoria por invalidez, ela vai ter agora 2 cálculos, correto? O de 60% e o de 100%, confere? Perfeito, confere com o original. Aí 60% é para acidente de qualquer natureza, 100% é para acidente ou doença do trabalho, né, profissional. Perfeito, exatamente. Pronto. Isso. Aí, quando eu for fazer o cálculo da pensão, certo? A pensão não é em cima do que? Da aposentadoria que teria ou que teve, caso fosse aposentado por invalidez, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, eu não tenho como chegar ao valor da minha pensão, de uma pensão, se eu não conhecer primeiro o valor da aposentadoria, tá, gente? Pronto, que aí pode ser 60% ou pode ser 100%, né? Exato. Se foi decorrente de um acidente de trabalho, de uma doença profissional ou de doença do trabalho, vai ser 100% independente do tempo de contribuição. Agora, se não foi nenhuma dessas hipóteses,
aí vai ser 60% mais 2% do que supera 20 anos de contribuição para o homem e 60% mais 2% do que supera 15 anos de contribuição para as mulheres, tá? Então, assim, eu já aproveito para anunciar que eu estou gravando um curso completo de pensão por morte, porque as mudanças que aconteceram, elas foram muito significativas. Então, exige uma discussão muito ampla. Eu, inclusive, já escrevi um artigo de 10 páginas que eu vou transformar esse artigo em aulas, tá? Para dividir com os meus seguidores, com os meus potenciais clientes, esse conteúdo que tem várias discussões bastante interessantes para a gente fazer, tá certo? Então, quando assim que o material estiver pronto, eu anuncio aí nas minhas redes sociais e tenho certeza que vocês vão ficar sabendo. Então, vamos lá, gente. Vamos para a última questão, tá? Okay. Também essa fui eu que elaborei, tá? Então, o servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei, que é a Lei 8213, motivará suas decisões ou opiniões técnicas e não responderá pessoalmente na hipótese de dolo ou erro grosseiro. E aí? Responde. Ele responde. É errada. Isso aqui, infelizmente, gente, tá errado. Sabe por quê? Porque ele responde, né? A hipótese do dolo é grosseiro. Eu respondo se eu tomar uma decisão, tá? Sem motivar minha decisão de acordo com a lei, de acordo com o regulamento. Então, eu respondo sim, tá? Eu respondo sim. Agora, veja, então, o erro está nisso, né? Então, o servidor ele responderá pessoalmente, então não vai ser uma ação regressiva, né? Primeiro responde o Estado, depois o Estado entra com ação regressiva com o servidor. Não, aqui é diretamente. Deixa eu voltar aqui para minha imagem. Aqui é diretamente, tá, gente? Então, é isso. O servidor precisa motivar, porque senão ele pode responder pessoalmente pelo seu erro, seja de forma intencional, né? Seja por um erro grosseiro, ou seja por culpa. Agora, é bem difícil, né, falar de erro grosseiro, é muito subjetivo, né? O que é um erro grosseiro? O regulamento vai ter que destrinchar isso aí, porque senão vai causar uma insegurança jurídica tremenda para a gente, né? Porque o servidor, o público, ele vai ficar à mercê da opinião daquele órgão que está investigando aquela conduta, né? Seja um órgão administrativo, seja um órgão policial, né? Então, assim, a lei precisa, o regulamento precisa dizer o que é erro grosseiro, né? De forma objetiva, tá, gente? Então, vocês estão me vendo aí? Estão vendo a minha imagem? Sim. Gente, eu agradeço demais, tá? A paciência de vocês aí, a participação de todas vocês. Queria fazer mais uma pergunta. Pois não, pode falar. Você? Pode sim, claro. É assim, na regra de transição, aí não tem o sistema de pontos? Uhum. Tem o sistema de pontos, isso. Né? Isso. Pronto. Quando ele é aplicado para professor, ainda assim, pode ser acrescido de 5 pontos? Isso, exatamente. Vai ser, na verdade, é como se fosse um acréscimo, mas a própria emenda constitucional ela fala em redução. Então, em vez de serem 87 pontos para a mulher, agora professora mulher em 2020, são 82, entende? Em vez de ser 97 pontos para o homem professor, serão 92. Então, há uma redução de 5 pontos para ambos os sexos, certo? É como se, em outras palavras, é como se estivesse dando um bônus de 5 pontos a ele, mas a emenda constitucional... Que na prática é a redução. Na prática é redução, exatamente. Na prática a redução, embora isso, os dois caminhos deem em Roma, tá certo?
Ou você pode ver pelo lado da redução ou pelo lado do acréscimo, né? Como se ele ganhasse um bônus, tá? Mas foi até boa a pergunta que você fez, porque eu não sei se vocês viram, o primeiro curso que eu lancei recentemente foi um curso sobre regras de transição, né? Então, eu notei que muita gente tinha muita dúvida, ainda tem, na verdade, né? Sobre regras de transição, porque são muitas regras, são muitos detalhes, são 6 regras de transição, cada uma com suas peculiaridades. Isso tem um certo vazio na população, tanto em quem trabalha com isso, né, quem é advogado, atua na esfera administrativa ou judicial. E o aumento agora, né, da renda per capita do BPC, né, que com essa nova lei. Isso, tem isso também. Tudo, né? tem que ser atualizado. Tudo precisa ser atualizado. Então não Assim, adianta, gente. Eu chego. Tá sem o som? Pronto, agora eu ouvi. Beleza. Não adianta, gente, eu chegar para vocês e dizer, olha, eu estou lançando um curso completo de direito previdenciário, porque vocês não vão consumir esse curso todo, tá? Vocês vão estar postergando, vocês quando olharem para as aulas e virem que tem 300 aulas, a tendência é que vocês abandonem. Então, o meu método é fazer várias partes, né, para que no final se forme um todo. Isso tem muita questão psicológica que ajuda bastante a gente. Então, você vai evoluindo, você consome um curso, vê um curso de pensão, depois você vê um curso de regra de transição, e no final você tem um conteúdo, tem um conhecimento geral da matéria, tá? Então, é bem melhor dessa forma, tá, gente? Então, quem ainda não fez sua selfie, né? Eu estou aqui para, se puderem, né, ajudar aí para a gente estar divulgando. Isso é bom, isso é legal. Os outros seguidores vão se incentivar, vão se motivar a participar também. Essa aula vai ficar disponível no YouTube, né? Eu vou colocar no meu canal, Prof. PH, e para que vocês vejam depois, tentem, no caso esqueceu de algum assunto ou queira relembrar ou sedimentar mais na cabeça de vocês, vai estar disponível lá, tá, gente? Então, eu vou manter essas aulas às segundas-feiras, tá? O grupo vai ficar criado, vai permanecer lá no Telegram e a gente vai se falando, tá? Divulguem, tá, gente? Divulguem, ajudem a gente a manter sempre essas aulas, que é bom para vocês, é bom para mim e é bom para todo mundo, beleza? Tá certo. Obrigada. Valeu. Obrigado, viu, gente? Obrigado Muito mesmo. bom. Eu que Tchauzinho. agradeço. Boa noite. Boa noite, Boa noite. tchau.